Meus cumprimentos, a satisfação de estar de volta com um tema muito bom, cheio de curiosidade, interessante, antigo e ao mesmo tempo moderno. Eu vou falar sobre reencarnação, o processo das vidas sucessivas, da eternidade do espírito, que tem início e não tem fim. O espírito é eterno. Criado por Deus, viverá eternamente. E terá múltiplas oportunidades de aprender, de progredir, de experimentar e, sobretudo, de sobrepujar todas as situações através do perdão, seja positivo ou não, perdoando a si mesmo ou buscando o perdão de outras criaturas, mas sempre progredindo, jamais evoluindo. Ascensão eterna em busca da luz. Então, meu tema é reencarnação. Jesus e João Batista, cerimônia de batismo no Rio Jordão, Jesus à porta do túmulo. Então, ressurreição e reencarnação, os termos que sempre foram usados a partir do mundo judaico, que usava sempre ressurreição. Reencarnação desde a velha Índia, velha China, e no Ocidente, principalmente depois da doutrina espírita, em 1857. Aí dos termos regeneração, também usado no texto bíblico do Velho Testamento, e a palavra grega, muito usada por Platão e seus alunos, por Sócrates, através de Platão, metempsicose. Metempsicose. Ainda a palavra grega palingenésia, quer dizer, o nascimento que vem várias vezes. E o termo vidas sucessivas, que eu acabei de falar há pouco. A ressurreição é dos mortos e não dos corpos. Abstraímos daí existirem dois sentidos básicos para o tornar a ficar de pé, para o regressar. Quem ressuscita, quem ressurge é o espírito. Não é o corpo, é o espírito. Para o plano espiritual, desencarnando, para o plano físico, reencarnando. Então, o plano espiritual encarna e desencarna, no plano físico, nasce, renasce ou reencarna, voltando naturalmente à vida normal, primária, que é do mundo espiritual. Uma instrução do Espírito de verdade é que preceitua com clareza: a morte é a ressurreição. Quer dizer, a volta, a ida, digamos, ou vinda, dependendo de que lado está, se do plano terreno ou do plano espiritual. Isto é, com a morte do corpo, o espírito liberta-se para o plano espiritual, que é o extrafísico. Está no capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que vale repetir. Uma instrução do Espírito de verdade que preceitua com clareza: a morte é a ressurreição, isto é, com a morte do corpo, o espírito liberta-se para o plano espiritual, o extrafísico. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento.
mas são como os anjos do céu. O espírito não necessita de reprodução, pois não está submetido à morte. Ele não morre. Carne e sangue não herdam no reino de Deus. Então, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Como disse Paulo, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Está em 1 Coríntios 15, 50. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Allan Kardec. Allan Kardec identificou daquele episódio em que os discípulos dizem a Jesus o que o povo pensa ser ele, João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas que ressurgiu. O próprio Jesus perguntou: e quem diz o povo que eu sou? A resposta: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Está em capítulo 9 de Lucas. O professor Pastorino, fazendo justiça a esse sentido do verbo grego anistemi, o anistemi, traduziu por reencarnou. Está em Sabedoria do Evangelho, no 4º volume. Flávio Joséfo, historiador judeu, 37 a 103 depois de Cristo, foi perempto ao definir a profissão de fé dos doutores da lei, os fariseus. Para eles, as almas são imortais. São julgadas em um outro mundo e recompensadas ou castigadas segundo foram neste, viciosas ou virtuosas. Outra prova da crença da reencarnação, com o nome de ressurreição, está na Epístola aos Hebreus 11, 35, 36, onde se lê: mulheres receberam seus mortos pela ressurreição. Aqueles que já se foram para o mundo espiritual, que voltam na ressurreição, ou pela ressurreição. Vemos que mulheres, e não homens, receberam seus mortos pela ressurreição. Pois elas é que podem gerar. Elas, em seus ventres, recebem os corpos destinados à reencarnação no plano físico. O autor chega mesmo a falar em livramento, resgate e provação, termos que pressupõem a lei de causa e efeito, a persistência da alma e, por conseguinte, a reencarnação. A lei de causa e efeito sob a visão espírita. O Velho Testamento está cheio de referências à lei dos renascimentos. Os profetas Ezequiel e Jeremias, inspirados em sua mediunidade, desenvolveram brilhantemente a temática da responsabilidade pessoal, negando a dita popular da época que dizia que os pais comiam uvas verdes e os dentes dos filhos é que se estragavam. Está em Jeremias 31. Os profetas repudiavam a doutrina do pecado original. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso ficará sobre o perverso. Está em Ezequiel 18, 20. Quer dizer, nada tem o filho com a situação do pai, nem o pai com o filho. Cada espírito tem a sua independência. Cada um é ele mesmo. Só a reencarnação dá sentido a tais postulados. Por isso, Allan Kardec identificou a crença vulgar no pecado original como uma espécie de intuição da existência das múltiplas experiências terrestres. Está no livro A Gênese 11:46. A pergunta: quem foi quem? Normalmente essa pergunta é sempre feita. Fulano foi quem? Eu fui quem? Muitos missionários. Alexandre, mais tarde Napoleão, Akhenaton, mais tarde Juscelino Kubitschek. O Juscelino teve uma experiência interessantíssima. Da Europa, ele foi convidado
para visitar um museu e lá ele sentiu realmente o seu passado. Foi uma intuição direta, personalíssima. E dizem até os estudiosos e conhecidos da época que lá é que ele teve realmente a intuição de construir Brasília. Então, Akhenaton veio mais tarde como Juscelino. Manuel da Nóbrega, o nosso missionário do início da civilização brasileira, 1500 e pouco tempo depois da descoberta, poucas décadas, foi Emmanuel, o preceptor espiritual de Chico Xavier. E Johann Hus foi Allan Kardec posteriormente. E Michelangelo, o grande Michelangelo, o nosso aleijadinho, sem dúvida nenhuma, o maior artista, o maior escultor da história das Américas. Nesses 500 anos de civilização americana, norte, centro e sul, nenhum artista superou o gênio do nosso mineiro aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. Então, Michelangelo, se outros artistas do Renascimento não voltaram, não temos notícia pelo menos, mas realmente ele voltando na figura de aleijadinho, na inteligência, no trabalho, na determinação, então realmente resgatou muito o seu passado. E Chico Xavier? O grande Chico, estudiosos, pesquisadores, apresentam várias e várias reencarnações até chegar à perfeição da personalidade que foi o nosso Chico Xavier. Allan Kardec. Os espíritos revelaram, em 1856, a Rivai, que fora ele um druida na Gália, na época de Júlio César, com o nome de Allan Kardec. Então ele assumiu logo em seguida esse pseudônimo e com ele publicou todos os seus livros da doutrina espírita. Revelam 1857 que fora também John Hus, condenado à fogueira por heresia em 1415. Então saiu Hipólito Leão Denizade Rivai. No plano maior, com ou sem ligação, inúmeras personalidades da nossa história. O Rousseau, o Jean Amos, o Jean-Jacques Rousseau, o Pestalozzi, o próprio Kardec, eu já disse, Leon Denis. Então, todos têm, naturalmente, a sua história. Buscar e aprender, na realidade, não são mais do que recordar. Platão, discípulo de Sócrates, que é a melhor definição de aprendizagem que nós temos em toda a história. Aprender é recordar. Então, buscar e aprender, na realidade, não são mais do que recordar. Aprender é recordar. Daí Platão. Os discípulos de Pitágoras foram profundamente influenciados pela palingenésia e, por sua vez, inspiraram Platão. Ele defendia igualmente que o espírito reencarnava diversas vezes e tinha a intuição de que o planeta Terra era circundado por 7 círculos planetários e uma 8ª faixa de estrelas estáveis. Platão concorda com os pitagóricos que a alma é a essência autônoma. Ela pré-existe ao corpo humano, no qual reside, e é capaz de se perpetuar além da existência atual, mesmo sem a presença do organismo físico. Para Platão, as substâncias espirituais provinham de outros planetas, vinham à Terra, colavam-se aos corpos materiais e finalmente esforçavam-se para se liberarem e retornarem ao mundo estelar. Sócrates e Platão afirmavam que as almas, após uma passagem pelo Hades, reino dos mortos, eram novamente levadas ao universo dos seres vivos, no qual experimentavam inúmeras existências.
A reencarnação foi também largamente propagada no Ocidente. Muitos cultos religiosos desenvolviam ritos e convicções espirituais em torno da reencarnação. Então, o pensamento platônico, que é através dele, através do pensamento platônico, a reencarnação se converteu em um dos elementos mais significativos da mentalidade ocidental. Em Platão, o conceito filosófico da reencarnação transcende as doutrinas de Sócrates e de Pitágoras. Ele enfoca esse tema principalmente em seus diálogos Menon, Fédon, Fedro e a República. Ele descreve em seus livros a visão de uma trajetória humana cíclica, vidas sucessivas, através da qual o homem atravessa períodos de morte e renascimento. Fechar os olhos não significa morrer. A morte foi criada pelo homem para dar fim a algo que ele nunca entendeu. Ainda voltando a Platão, morrer não significa atingir o fim da vida, pois somente a matéria deixa de existir. A alma continua sua viagem, mais viva do que nunca, nascendo de novo em outro organismo humano e principiando uma nova etapa que se somará às existências anteriores. Então, há vidas sucessivas, vidas continuadas, palingenésia, ou palingenesia, como podia pronunciar em grego. Então, Platão e o mundo das ideias. Ele afirma também que a alma humana, ao percorrer o caminho traçado pelas divindades, terá o poder de mirar as verdades eternas, o famoso mundo das ideias por ele elaborado, do qual a realidade material é apenas uma mera reprodução. Quase terminando, a doutrina ensinada por Hermes era reencarnacionista. Além disso, os sacerdotes egípcios conheciam o magnetismo e o sonambulismo. Mais ainda, a filosofia dos druidas afirma as encarnações progressivas da alma na escala dos mundos. E essa doutrina inspirava aos gauleses a coragem indômita e tal intrepidez que eles caminhavam para a morte sem medo. É muito interessante esse mundo dos druidas, que é o da reencarnação de Rivail, quando ele fora Allan Kardec. O Bhagavad Gita da Índia, episódio da antiga epopeia Mahabharata, registra no capítulo 13 o ensinamento de Krishna. Assim como a alma vestindo este corpo material passa pelos estados de infância, mocidade, virilidade e velhice, assim no tempo devido ela passa a um outro corpo e outras encarnações e viverá outra vez. Assim está no antigo ensino, no milenário ensino da velha Índia. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É o que Jesus disse. Está em João 3,3, que Jesus falou a Nicodemos. Perfeita concordância com a palavra, então, dele, do Cristo. Em verdade te digo, não pode o reino de Deus, não pode ver o reino de Deus aquele que não nascer de novo. O famoso João 3,3, Jesus falando com Nicodemos. Heródoto, o conhecido pai da história, manifestou a crença de que as almas puras prosseguiam sua marcha evolutiva em outros mundos materiais. Heródoto. Então, terminando, para efeito didático, lembrar sempre das palavras ressurreição e reencarnação, palingenésia e vidas sucessivas, regeneração e metempsicose. A vida continua, não tenhamos qualquer dúvida. O espírito viverá sempre
em múltiplos e sucessivos períodos de aprendizagem na vida aqui nesse planeta ou em outros mundos, mas viverá sempre.